Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 27 de agosto de 2022, sejam todos bem-vindos. E no seu programa eleitoral da quinta-feira no Jornal Nacional, Luiz Inácio Lula da Silva disse que há uma direita fascista, referindo-se ao agronegócio no país. Bem, existe por trás desta frase um temor absoluto em relação a uma nova classe de poderosos que se ergue no Brasil, ou quase, para não ser muito exagerado, uma nova aristocracia que pode sim aos poucos assumir o poder por longas décadas no país. Isso se não houver o juízo final, em breve. Mas o fato é esse. A esquerda aqui está apavorada com uma classe de pessoas que ascenderá ao poder cada vez mais, sem precisar de cargos eletivos, mas pode, evidentemente, sustentar cargos eletivos ou nomes para o legislativo, por exemplo, e também, claro, dar apoio e sustentação ao executivo com muito, mas muito poder. Bem, se você acompanhar este vídeo até o final, você entenderá o porquê do desespero da esquerda em relação ao agronegócio. Nesta semana eu falei da maior seca da China, ou na China, desde os anos 60. Hoje o RT News trouxe esta impressionante imagem de uma matéria que diz o seguinte: o maior lago de água doce da China encolheu 75% devido a uma severa seca no país. O lago Piyong, localizado na província central de Jiangxi, é conhecido pelos habitantes locais como o Rin, devido ao papel que desempenha na regulação do fluxo do poderoso rio Yangtze. Seu tamanho médio costuma ser de 3.500 quilômetros quadrados na alta temporada, mas foi reduzido atualmente para 737 quilômetros quadrados, mantendo apenas 1/5 de sua capacidade, informou a Associated Press. Bem, eu já havia falado essa semana sobre esta terrível seca na China. Essa foto que vocês estão vendo realmente confirma o tamanho do problema que os chineses enfrentarão já neste ano. Esse problema, no entanto, não atinge somente a China. Os Estados Unidos também estão passando por uma seca terrível. Esta semana, o SHTF Plan divulgou uma matéria, uma pesquisa, ou um relatório, melhor dizendo, informando o grave problema para a agricultura nos Estados Unidos esse ano por conta da seca. Disse a matéria que a escassez de alimentos vai piorar nos próximos meses. À medida que nos aproximamos do outono, os agricultores relatam que estão tendo que vender o seu gado e abandonar as colheitas por causa da seca. A American Farm Bureau Federation divulgou um novo relatório afirmando que 37% dos agricultores dos Estados Unidos estão tendo que abandonar as plantações devido às condições de seca, às persistentes condições de seca. Esses agricultores dizem também que estão abandonando os pomares, as árvores de pomares e outras culturas plurianuais. Essas culturas, como culturas plurianuais, levam vários anos para crescer, diz a matéria. Além disso, os agricultores estão vendendo gado que não podem mais alimentar e dar água, devido à mega seca que já se anunciou nos Estados Unidos. O Daily Mail também falou sobre isso esta semana. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque afinal o Daily Mail é uma grande mídia, então acaba reforçando, evidentemente, o que esses pequenos sites estão revelando, coisa que a grande mídia normalmente não fala, com algumas exceções, claro. Diz a matéria que cerca de 60% das regiões da planície oeste, sul e central do país, dos Estados Unidos, estão atualmente em seca. Os dois últimos também tiveram o terceiro mês de julho mais quente já registrado na história, disse o relatório.
O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou também uma declaração sobre como a seca intensificou-se rapidamente e atingiu as planícies centrais e sul e também o centro-oeste do país. Disse o relatório que, à medida que os suprimentos domésticos diminuem, os americanos terão que depender cada vez mais de suprimentos estrangeiros. Já o presidente da Farm Bureau Association, Zip Duval, disse na CNN que os custos de carne e outros alimentos aumentarão, o que significa que os consumidores dos Estados Unidos podem precisar considerar, abre aspas, depender parcialmente de suprimentos estrangeiros ou diminuir a diversidade de itens que compram em lojas, mercados, supermercados, etc. e tal. Duval alertou também que os americanos sentirão as repercussões da seca deste ano e das decisões dos agricultores de abandonarem as suas colheitas e as suas plantações, suas árvores frutíferas. Nosso suprimento de alimento vai demorar um pouco para se recuperar, disse ele. Os custos de todos os alimentos vão subir, o que significa que os Estados Unidos terão que depender mais de alimentos estrangeiros. Já uma pesquisa do American Farm diz que 74% dos agricultores dos Estados Unidos estão relatando redução prevalente na colheita, inclusive na Califórnia, onde metade de todos os entrevistados dessa pesquisa disseram que tiveram que remover frutas e nozes de sua alimentação devido às restrições governamentais ao uso da água. Muitos agricultores tiveram que tomar a decisão devastadora de vender o gado e que passaram anos criando, acrescentou Duval sobre as perdas de gado. Bem, é claro que com todas essas condições catastróficas que se anunciam, o mundo voltará os olhos sim para o Brasil, considerado ainda o celeiro do mundo. Bem, aí então entra a questão política em torno deste que é o gigante da produção de alimentos. O que pode acontecer eventualmente no Brasil é ver crescer uma aristocracia do campo. Num cenário geopolítico de fome, é claro que o Brasil será a bola da vez. Mas, para ser a bola da vez, é claro, precisará contar e muito com esses que hoje produzem grandes quantidades de alimento, ou seja, uma aristocracia, porque a aristocracia é uma forma de poder ligada à terra, ao campo, sobretudo, que tenha, sim, as condições tecnológicas para isso, mas também as condições políticas. Então, é claro que isso assusta e muito, principalmente aqueles que não querem submeter-se a uma aristocracia de direita, sim, porém não fascista, mas conservadora. É bom lembrarmos que a aristocracia do campo é, sim, conservadora e apoia, por exemplo, a própria defesa, a defesa das suas propriedades e também a liberdade individual de cada um, assegurada pela Constituição. Não por outra razão, claro. Hoje, esta aristocracia pode, sim, se armar. Mas essa aristocracia, é bom dizer, também apoia uma política mais liberal, um governo menor, ou seja, um Estado mais reduzido, com mais lucro para quem produz e menos para quem vive do poder. E isso também assusta, é claro. Outro motivo de pânico para a esquerda é que, na medida em que a aristocracia do campo cresce em força e influência política, diminui a força daquela velha oligarquia paulista das indústrias, por exemplo, que sempre alimentaram e sustentaram regimes de esquerda. Isso é histórico, mesmo nem sendo ideólogos, por assim dizer. Mas gostam, por exemplo, de um Estado inchado que não permite a livre concorrência. Assim, esta oligarquia das indústrias paulistas, por exemplo, sente-se muito à vontade com um governo protecionista e inchado. Daí porque
muitos empresários industriais paulistas hoje apoiam o candidato da esquerda. Bem, é claro que quando falamos em aristocracia, existe aí todo um temor, justamente porque o nome tem bastantes implicações históricas e não muito agradáveis. Mas, neste momento, esta aristocracia do campo pode sim se dizer vanguardista, porque hoje, com a internet, os grandes produtores de alimentos são muito bem informados. Estão sempre de olho nos acontecimentos internacionais e na importância dos seus negócios, o que também, claro, lhes dá muito poder e agilidade. Mais uma razão de temor da esquerda. Outra preocupação que tira o sono da esquerda é que esta aristocracia pode eventualmente provocar um êxodo urbano. Na medida em que a fome no mundo se agravar e esta aristocracia crescer em poder aqui no Brasil, crescerão também em importância as cidades interioranas. Elas, claro, se tornarão muito atraentes para quem não vê perspectiva nas grandes cidades. E isso, evidentemente, provocará uma descentralização do poder, mas também uma descentralização da cultura, por que não dizer? O campo, as cidades interioranas, poderão ser muito mais importantes na medida em que receberem grandes investimentos, em que houver grande fluxo de capital nessas cidades interioranas. E isso também pode, eventualmente, significar um investimento em cultura para essas regiões mais distantes do eixo Rio-São Paulo, o que faria muito bem ao Brasil, desde que essa aristocracia se preocupe também com a batalha cultural, investindo, por exemplo, num novo modelo de escola e de produção de arte e cultura nas cidades interioranas. Bem, é um tanto utópico ainda isso que estou dizendo, mas já é uma possibilidade. Quando o poder for descentralizado e as cidades interioranas tiverem mais recursos, é claro que haverá um rearranjo populacional. E aí o Brasil ficará menos dependente desta cultura centralizada nas universidades do eixo Rio-São Paulo, por exemplo, o que também é muito bom, já que precisamos reconstruir, por assim dizer, os pilares conservadores da nação. E se os aristocratas são de fato conservadores, eles terão um papel fundamental na construção do novo Brasil. Bem, tudo isso está em perspectiva, mas já nos dá a compreensão do porquê o candidato Luiz Inácio da Silva referiu-se com pavor a esses fascistas do campo. Eles estão morrendo de medo que isso aconteça. Viva o agronegócio, viva a moderna aristocracia brasileira. Até amanhã.